Campinas possui uma frota de mais de 800 mil veículos, um dos principais fatores que geram a poluição. Com tantos carros, como é possível manter a qualidade do ar? Como é feito o monitoramento pelos órgãos públicos? O que cada um de nós pode fazer nesse controle e ajudar o meio ambiente? Confira no programa de hoje, que começa agora. A poluição do ar atualmente está presente em quase todas as cidades do mundo, que tem como principal vilão os veículos automotivos. Ela é resultado da queima de combustíveis como o carvão mineral e derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, cuja queima lança ao ambiente um alto nível de monóxido e dióxido de carbono. Mas há também o dióxido de enxofre, de nitrogênio, o ozônio, hidrocarbonetos e outros componentes que transitam pela tabela periódica daquela aula de química que muitos de nós esquecemos. E no estado de São Paulo, quem faz o controle da emissão desses poluentes é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que emite de hora em hora um laudo em seu site sobre a qualidade do ar. Campinas é uma das cidades em que é feito o monitoramento desta qualidade através de estações como esta. O Meio Ambiente veio até uma das estações de monitoramento da qualidade do ar. Ela fica aqui no Parque Taquaral, em Campinas, e quem vai falar sobre esse trabalho é o Hélio. Hélio, explica pra gente primeiramente qual é a função da CETESB nesse monitoramento. A CETESB possui várias estações de monitoramento da qualidade do ar espalhadas por vários municípios do estado de São Paulo. No total são 54 estações. Distribuído tanto na região metropolitana de São Paulo, quanto no litoral e no interior do estado. Na região metropolitana de Campinas, nós temos 6 unidades, sendo que dessas 6 unidades, 3 estão em Campinas. Uma no centro da cidade, outra no Parque Taquaral e na Vila União. Essas duas últimas, do Taquaral e Vila União, entraram em operação esse ano, de 2015, e estão coletando dados que com certeza farão parte de uma série histórica na cidade. E quem vai mostrar para a gente como funciona essa estação de controle da qualidade do ar aqui em Campinas é o Augusto. Augusto, de que forma esta estação trabalha? Essa é uma estação de monitoramento automático da qualidade do ar, trabalha normalmente sem operador, onde os instrumentos puxam um grande volume de ar externo para dentro da estação, fazem análise da qualidade, fazem análise quantitativa dos poluentes, e eu tenho um sistema de aquisição de dados aqui que armazena esses dados para a gente e transmite para a nossa central lá em Alto de Pinheiros. Todo dado que chega na nossa central está disponível no site da CETESB, depois de uma hora já está aberto a toda a população e é uma ferramenta muito interessante aí de controle. Essa unidade ela tem alguns meses e ainda não se dá para ter uma análise final, que parece que ela tem que trabalhar pelo menos um ano, é isso? Na verdade, assim, como poluição do ar depende muito de condição meteorológica, num curto espaço de tempo é muito difícil você avaliar a qualidade do ar. Na verdade, a qualidade do ar é um monitoramento contínuo e mais ou menos assim é interessante você passar por todas as estações do ano para conhecer um pouco melhor a característica de uma certa região, mas não que em apenas um ano está terminado, é um processo contínuo. Ele detalha como é o processo de análise do ar. Está conectado lá fora para um separador de partículas, onde somente as partículas que a gente consegue inalar são mensuradas, e ele puxa essa quantidade de ar para dentro da estação, faz a análise dessa quantidade e envia essa resposta para o nosso sistema de aquisição de dados. Nesse rack daqui nós temos os analisadores gasosos, óxido de nitrogênio e ozônio, que são os parâmetros que a gente monitora nessa estação, funcionando da mesma forma. Eles puxam um volume de ar para dentro deles, fazem análise da qualidade do ar para esses determinados poluentes e enviam essa resposta para o sistema de aquisição de dados da estação que está aqui em cima. Esse sistema armazena esses dados para a gente e de hora em hora ele transmite esse dado para a central nossa que fica lá na sede da CETESB
em São Paulo. As estações parecem iguais, no entanto, realizam um tipo de análise dependendo da região onde estão instaladas. Essa aqui ela tem um foco em material particulado e ozônio, que é um poluente considerado secundário, um pouco diferente daquela estação que está no centro da cidade, que tem um foco um pouco mais veicular e menos local, como aquela do centro. O que difere daqui, ela mede material particulado, ozônio e NO, que são poluentes diferentes daquele que a gente monitora na estação centro de Campinas, que é uma estação que tem um foco um pouco mais localizado, um pouco mais veicular, até em função de sua localização. Nos períodos de estiagem, o problema são as queimadas. Devido à baixa umidade, existem queimadas que provocam emissão de material particulado. E isso é um dos problemas ao meio ambiente. Problemas respiratórios, provocam aumento das reações na atmosfera, inibe a visibilidade, enfim, é um problema sério que deveria ser combatido e mais conscientização de não efetuar essas queimadas. Em Campinas, é proibido realizar queimadas desde 1995. Uma lei federal também proíbe a ação, no entanto, nem sempre é possível fazer esse controle. Por isso, uma lei de 2013 instituiu a campanha de conscientização contra queimadas na cidade. O autor fala da contribuição que ela tem dado desde então. Ela tem contribuído em grandes números, né, fazendo com que muita gente evite de jogar até num simples gesto, né, jogar uma bituca de cigarro num local onde é possível inflamar, né? E outras atitudes normais, né? Naturais até então do ser humano, com essa nossa lei, esse fato diminuíram bastante. Mas como fica o controle da poluição emitida pelos veículos automotores? O grande problema que ela causa é a questão dos precursores, o ozônio, a formação de ozônio, tá? Hoje a frota de Campinas é razoável, não só em Campinas, como na região metropolitana, nós estamos falando mais de 1 milhão de veículos, tal, então tem uma significativa emissão de poluentes. Este especialista participou de um estudo que apontou que as emissões veiculares são responsáveis por 80% da poluição do ar da região metropolitana de Campinas. Ele explica que o problema já foi pior no passado. Já foram maiores no passado, né, através do controle da poluição veicular, né, através de programas, né, como o Proconv, que surgiu na década de 90, trouxe reduções significativas nas emissões desses poluentes, com a implantação de catalisadores e controle eletrônico dos motores. Isso resultou em reduções muito importantes das emissões dos veículos novos, né? Isso trouxe significativa redução dos poluentes ao longo de pelo menos 10 anos, né? Mas durante esse mesmo período houve um aumento da frota veicular. Estatísticas do Detran de São Paulo apontam que Campinas registrou 29,9 mil carros em 2014, o maior crescimento em 7 anos. A frota total subiu 2,1% e até setembro deste ano são 854.998 veículos registrados, sendo quase 600 mil carros, média que se aproxima de um automóvel para cada 2 habitantes. E esse efeito do progresso é visto com preocupação. A partir de agora, o efeito de aumento da frota veicular vai se tornar cada vez mais importante. Então, a minha perspectiva, a não ser que haja alguma ação mais efetiva por parte do Estado, é que a gente vai ter um aumento dos níveis de poluição. Então, a minha resposta em relação a como está a situação hoje, eu acho que a gente está numa situação com algum controle, mas a coisa mais importante para mim nesse momento é pensar no futuro. Sim. E o futuro sem políticas públicas adequadas vai significar aumento dos níveis de poluição urbana em função do aumento da frota,
que é praticamente incontrolável. No próximo bloco, acompanhe as ações para reduzir a emissão de poluentes pelos veículos. Conviver diretamente com a poluição, consequência do progresso. Mas com o avanço tecnológico, cientistas têm tentado encontrar medidas que possam solucionar ou amenizar esses problemas ambientais. Uma das soluções interessantes é o carro híbrido, né? Que tem sido já utilizado em vários países. Ainda é com um custo muito elevado, não existe uma política de isenção, algum incentivo fiscal ainda para que reduza o preço ao consumidor final. Mas já existe rodando em vários países esses carros híbridos, onde ele combina motor elétrico com motor a combustão, de maneira que esse motor elétrico usa a energia reaproveitada do movimento do veículo. Então, quando você freia o seu veículo, você está dissipando energia, você está jogando fora essa energia, e com esse carro híbrido você aproveita essa energia e a utiliza minutos ou segundos depois, quando houver demanda por esse veículo. Então, é uma combinação de motor elétrico com motor a combustão, de forma que você consegue rodar uma distância muito maior com uma quantidade muito menor de combustível. O carro elétrico pode ser uma opção. E o repórter Michel Amorim foi conferir de perto como essa tecnologia pode ajudar o meio ambiente. E hoje a gente veio conhecer uma oficina mecânica aqui em Campinas, que é uma das primeiras a se especializar em veículos elétricos. Eu vou conversar com o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia. Então ele vai explicar pra gente a diferença entre o veículo elétrico e o veículo convencional que a gente está acostumado, aquele veículo que é movido a gasolina, a etanol. Leonardo, qual é a diferença, claro, além do tipo de abastecimento, né? Bem, a diferença principal entre um carro elétrico e um carro movido a etanol ou a gasolina é o motor. Esse carro aqui, especificamente da BYD, ele é 100% elétrico, ele não usa nada de combustível, ou de álcool, ou de gasolina, ou de diesel. A principal melhoria em relação aos carros convencionais do carro elétrico é que ele tem emissão zero de poluentes. Ele não emite enxofre, ele não emite monóxido de carbono. Então, para a cidade, o impacto ambiental é muito grande. E quando a gente fala em manutenção, qual é o tipo de manutenção que esse veículo tem e o outro tem? Bem, a manutenção em relação ao motor é completamente diferente, né? Porque são motores diferentes. Parte de suspensão, a fluido de radiador, óleo de freio, direção hidráulica, ele é igual aos carros convencionais. Mas a parte de motor é completamente diferente, é uma manutenção totalmente voltada para o motor elétrico. E desse lado, a gente tem aqui um veículo convencional, um veículo que é movido a gasolina ou a etanol. Aqui a gente pode mostrar bem de perto a diferença, Leonardo. Sim, sim. Aqui dá para você ver, nessa parte interna, essa aqui é a bobina com as velas. O carro elétrico não tem esse tipo de equipamento, porque não tem combustão. Aqui você pode ver a sonda lambda, mais para baixo o catalisador, que é para eliminar as emissões de gases nocivos ao ambiente, que no carro elétrico também não tem, porque não tem emissão, não tem queima, não usa combustível. Mas na verdade o catalisador ele serve para diminuir, porque ele não consegue zerar. Não, realmente, ele não elimina 100%, ele diminui bastante. Então, se você tem uma peça dessa e você não faz a manutenção correta, você acaba prejudicando o veículo e acaba soltando mais gases poluentes no ar. Com certeza. E a equipe do Meio Ambiente foi conferir de perto como é feito o abastecimento do carro elétrico. E pelo que vimos, é bem simples. O próprio motorista abre a tampa do tanque de combustível, tira a mangueira do aparelho, pluga no carro e logo em seguida dá início o abastecimento, que pode levar até 1 hora se a bateria do carro estiver completamente zerada. Eu tô de carona, tô aqui com o Juraci. Tudo bem, Juraci? Tudo bem. O Juraci é taxista, ele é um dos primeiros taxistas a ter um carro elétrico. Juraci, ele vai contar um pouquinho pra gente as vantagens e as desvantagens do carro elétrico no seu trabalho.
o que melhorou o seu trabalho? É um carro que não tem barulho, um carro que não tem emissão de poluentes, é um carro muito silencioso e um design também muito bonito nesse aspecto. Você carrega uma bateria e você está circulando num custo bem abaixo do nosso combustível hoje. Quanto tempo leva para carregar 100% da bateria? Quando eu estou com a minha bateria 0%, eu tenho que ficar aguardando no ponto de abastecimento aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Juraci, mas esperar 1 hora para a bateria carregar não é muito tempo? Hoje, por você andar com uma carga de 100%, 300 km, até que não é tanto tempo, porque nesse período que você pode ficar aguardando carregar sua bateria, você pode almoçar, você pode tomar um lanche, você pode ir ao banco, você pode fazer qualquer coisa que às vezes no seu dia a dia você às vezes deixa passar despercebido e você nem lembra disso. Além, claro, da questão de recarregar o veículo, tem algum outro tipo de desvantagem? A grande desvantagem que eu vejo hoje em ter o veículo elétrico é quanto você não ter à sua disposição toda a oficina mecânica. Tem muito mais vantagem do que desvantagens, é isso? Com certeza, muito mais vantagem do que desvantagem. Em julho desse ano, Campinas recebeu 10 ônibus elétricos para integrar a frota da cidade. Com capacidade para 80 passageiros, os veículos foram direcionados para a região do Campo Grande. Silenciosos e acessíveis, os ônibus circulam em média 250 quilômetros, sem precisar recarregar a bateria. Na época da entrega da nova frota, o vereador Jorge Schneider, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara, comentou a contribuição que os veículos vão trazer para a cidade. E esses ônibus vêm bem a calhar, porque traz a qualidade de vida ao nosso ar e traz também um aspecto também de beleza. Eu acho que Campinas merece um sistema melhor, espero que funcione melhor do que hoje funciona o transporte coletivo em Campinas, porque as reclamações sempre vêm e nós temos que tratar. Só que especificamente, nós vamos tratar o meio ambiente e para nós é muito importante, é a Campinas que nós queremos deixar para os nossos netos. E nós visitamos uma fábrica chinesa que está se instalando em Campinas e trouxe a tecnologia dos carros elétricos para a cidade. Ao fundo, nós temos aqui as instalações da fábrica e nessa unidade, o que a gente faz aqui? Aqui será a futura instalação, né, das nossas fábricas. O foco inicial é a produção de chassi para ônibus, baterias e placas fotovoltaicas. E Campinas está colocando na frota de transporte coletivo veículos, ônibus 100% elétrico. O que isso pode contribuir para a cidade, para a população? No geral, os índices de poluentes medidos nas cidades, dos mais diversos formas de poluentes, são emitidos por automóveis. No caso de Campinas, Campinas é um caso clássico em que a poluição da cidade, em sua maior parte, é concentrada pela emissão dos gases poluidores emitidos pelos veículos, a diesel, a álcool, a gasolina. Então, quando você coloca dentro de uma frota que vai rodar de forma intensa no centro da cidade, onde está concentrada a maior parte de emissões de poluentes, veículos que poluem, vamos dizer, que emitem diretamente zero de poluentes, você contribui para que as pessoas tenham mais saúde, para que a cidade seja mais habitável, para que o ambiente seja, vamos dizer, com menos ruído e com menos poluição. E a tecnologia, né? Hoje em dia, se alguém quiser adquirir um veículo como esse, ela vai ficar acessível? Nós acreditamos que o Brasil, assim que ele conseguir dominar toda essa parte de produção interna dos componentes para a produção de um veículo elétrico, fatalmente os custos do carro cairão, mas principalmente pela popularização, pelo aumento da demanda e consumo desses veículos. Então, com isso, nós poderemos ter, com uma quantidade de veículos maior, a quantidade do ganho nós termos um ganho de escala suficiente para reduzirmos bastante aí a questão dos custos desses veículos e se tornar assim mais popular e mais acessível. Por que Campinas? Na verdade, a BYD se destaca no mundo por uma empresa produtora de tecnologias de alta tecnologia e tecnologias limpas. E Campinas representa exatamente isso dentro do contexto do Brasil. Campinas é uma cidade de destaque e de liderança no desenvolvimento de novas tecnologias e uma cidade
bastante apropriada para receber e desenvolver a BioID no Brasil. No próximo bloco, acompanhe as medidas que o poder público pode tomar para reduzir a poluição atmosférica. Enquanto o carro elétrico ainda não é de tão fácil acesso e a cidade aos poucos implanta esse tipo de veículo no transporte público, que medidas devem ser tomadas pelo governo para minimizar a poluição do ar em Campinas? O transporte urbano da cidade utiliza há 10 anos o biodiesel, em uma frota de cerca de 1.000 ônibus como uma das práticas sustentáveis. Além disso, a manutenção é uma rotina para garantir a redução na emissão de poluentes. Nós estamos com o Itamar, o diretor de manutenção de uma das empresas concessionárias do transporte público de Campinas, que vai contar para a gente como é feito o controle da emissão de poluentes nos ônibus da empresa. Itamar, esse processo começa onde? O primeiro passo é no investimento da tecnologia adequada, né? A empresa que investiu em carros de geração Euro 3, onde o aparato eletrônico melhorava e conseguia manter sob controle os níveis de emissões da frota. Com a geração Euro 3, o próximo passo foi investir em carros de geração Euro 5. Os carros de geração Euro 5, na sua tecnologia SCR, é dotado de um sistema catalítico que faz o tratamento de emissões de NOx e da emissão da fumaça preta, aquela que é visível no escapamento, associada ao uso do ARLA, que é um redutor, um líquido redutor de emissões que se integram nesse tratamento através do composto de ureia na ordem de 32%. Essa combinação com um diesel controlado, que todas as companhias recebem, que tem um percentual de 10% de enxofre, conforme as normas do país, possibilita a redução da emissão de particulados. Todo dia, os veículos que atingem uma média de 200 viagens passam por esse tipo de vistoria. O objetivo é restituir as condições de fábrica. O passímetro é um equipamento que possibilita fazer essa medição através de uma sequência de aceleração e, se o veículo estiver de um patamar um pouco acima, no limiar desse limite estabelecido pelas normas técnicas do fabricante, o carro passa imediatamente por uma correção. Quando é encontrada qualquer incorreção, o ônibus passa por uma regulagem. O veículo, na verdade, estava abaixo de um patamar de 1.14 e deu 0,91, mas qualquer variação na rotação é um ponto de controle também. Nesse momento ele passa por uma verificação. E nós vimos dentro desses procedimentos, que é baseado pela regulagem do motor, as condições do filtro, do sistema de alimentação constituído pela turbina também, que se associa ao filtro de ar, a unidades injetoras, mais a combinação de um bom combustível é que permite que o carro esteja dentro, em conformidade com os níveis de emissões. Nesse caso especificamente, nós vimos um carro que foi recomendado passar por uma regulagem de válvula para aí reintegrá-lo às condições técnicas adequadas. Além disso, o controle da emissão de poluentes nos ônibus do transporte urbano também é feito pelo poder público, como determina o Código Brasileiro de Trânsito. Esses veículos elétricos, eles têm várias vantagens, mas talvez a principal delas é que ele não emite poluentes, porque ele é um motor elétrico que o conduz, é uma bateria, né, que fica no interior do ônibus, e ele se move através do uso da energia daquela bateria sem emitir poluentes, porque não tem os combustíveis fósseis do tanque, né? O óleo diesel não está no tanque. Então, essa é uma outra ação concreta e uma demonstração da preocupação da administração pública que nós queremos melhorar a qualidade do nosso ar, reduzindo a emissão de poluentes pelos sistemas que nós controlamos. A lei diz ainda que o controle de emissão de gases poluentes e de ruído deve ser feito também nos carros particulares, mas essa realidade não está tão perto, pois a medida é questionada por trazer uma insegurança jurídica sobre os órgãos que devem fazer a inspeção. Não há no Brasil uma política, pelo menos não em todos os lugares, algumas poucas cidades fazem a inspeção veicular.
de maneira que o veículo tende a atender a legislação do ponto de vista das suas emissões apenas no momento da entrega, né, na concessionária, ou seja, o carro novo, para o carro novo existe um padrão, existem os limites que são verificados, certificados, né, para cada veículo novo. Há um processo de homologação, certificação, para que ele possa ser comercializado. Então, quando se compra um carro numa concessionária, ele vem atendendo a esses limites. Com o uso e sem a devida manutenção, essas emissões podem aumentar, e certamente vão aumentar. Um dia nós vamos chegar lá, mas primeiro existe uma série de outras coisas que nós temos que nos instrumentalizar para permitir que um dia tenhamos essa possibilidade. Como essa realidade está longe, o especialista acredita ser preciso mudar a cultura do transporte individual. Acho que no curto prazo a inspeção veicular é fundamental. E no médio e longo prazo a melhoria do transporte coletivo. A solução para as grandes cidades, não tenha dúvida, que é transporte coletivo. Por quê? Porque você vai reduzir a quantidade de veículos em circulação e transportar com eficiência as pessoas para os lugares que se deseja. Efetivamente, a política pública, pensando dessa forma, é que vai conseguir mudar um pouco essa cultura da pessoa que mora em Campinas? Sim, Campinas e qualquer outra cidade do Brasil, ou seja, mudar a cultura do transporte individual para o coletivo, e é uma coisa que tem que ser feita simultaneamente com infraestrutura de transporte coletivo de boa qualidade e, ao mesmo tempo, com educação ambiental, com mudança de cultura, né? O secretário de Transportes garante que Campinas pode chegar neste ponto. Nós estamos totalmente nessa direção. Estamos desenvolvendo um plano viário que está em desenvolvimento, é um olhar para Campinas no horizonte de 25 anos à frente, até o ano de 2040. E nesse plano viário, uma das principais premissas é o privilégio ao transporte público em detrimento do transporte individual. Ou seja, privilegiar o transporte coletivo, o transporte de massa, que leva grande quantidade de pessoas, em detrimento do transporte que as pessoas dirigem o seu próprio veículo. Então nós vamos desenvolver uma sequência de projetos, alguns já estão em desenvolvimento e em fase de implantação, como é o caso do BRT, né? E vamos desenvolver uma série de outros projetos que é para dotar o município de outros modais que serão implementados com o tempo, né, dentro desse horizonte, de tal forma que nós tenhamos em alguns anos uma condição de transporte público ao longo do município de Campinas, em que as pessoas se sintam motivadas a largar os seus veículos em casa. Se o transporte coletivo é bom, né, e se você chega num tempo razoável no trabalho, você não tem razão para usar o transporte individual, né? Então, à medida que você tem disponível para a população um transporte de boa qualidade, naturalmente essa opção por transporte coletivo vai acontecer.